As transições políticas resultantes de eleições desafiam os novos poderes a uma opção de fundo: ou avançar em mudanças e reformas estruturais sistémicas que correspondam aos interesses e necessidades identificadas, ou acomodar-se na gestão corrente dos assuntos do Estado, numa lógica de continuidade e reprodução dos efeitos políticos. No essencial, a opção entre alternativa reformista ou a mera alternância no exercício do poder político. Reformar gera tensões sociais pelo ajustamento estrutural das políticas, enquanto a continuidade estratégica garante estabilidade social relativa e a ausência de riscos acrescidos. São Tomé e Príncipe é um caso de estudo em que se pode identificar a tensão entre a exigência de mudanças estruturais e reformas políticas e a necessidade de resolver os problemas correntes do país resultantes das fragilidades de recursos e da pressão dos compromissos. Um dos desafios, talvez o mais persistente, complexo e difícil, é o da pobreza e da insegurança alimentar, e para o qual o Estado são-tomense não tem capacidade para resolver no curto ou no médio prazo, sem uma alteração profunda da sua base económica, da geração de recursos e de uma política redistributiva que resulte do sistema fiscal mais justo e eficiente. A este propósito, o Governo decidiu aumentar o número de famílias beneficiárias dos programas de ajuda externa. Para esse efeito, a lógica de resposta conjuntural, enquanto iniciou o processo de instituição do IVA, limitado e gradual, mas que não permite identificar, longe disso, nesta altura, uma linha de reforma do sistema tributário. O ajustamento estrutural do Estado e da administração pública, adequando-os às exigências funcionais e à racionalização dos recursos, é outra exigência há muito identificada. E nesse processo de reforma nenhum outro setor tem sido mais problemático e crítico do que o da justiça. Terreno fértil para a polémica política, para a confrontação institucional e para a identificação de privilégios e de proteção de interesses difusos. A reforma do sistema de justiça em São Tomé e Príncipe não pode esgotar-se no debate sobre o estatuto e a forma de eleição dos juízes do Tribunal Constitucional. A organização judiciária, a sua implantação territorial e a acessibilidade à justiça, a par das garantias de independência e inamovibilidade dos juízes, mas também de rigorosos critérios de avaliação, são a base da análise e ponto de partida de qualquer reforma. A discussão pública sobre a justiça em São Tomé e Príncipe fixa-se quase sempre nos tribunais superiores, o Supremo e o Constitucional, e não sobre a arquitetura geral do sistema e o seu funcionamento, o que nos deveria levar a questionar a razão desse fenómeno. E ela traduz, de facto, a politização da justiça aos vários níveis e nos vários momentos. A jubilação ou a aposentação dos magistrados já foi tema discutido e resolvido em Portugal, por exemplo, em 2011, transformando a jubilação de regime regra em regime especial, pela aproximação ao sistema de segurança social e através da alteração dos estatutos dos magistrados judiciais. E valeria ou não a pena pensar na própria indispensabilidade da existência de um Tribunal Constitucional em São Tomé e Príncipe estruturalmente autónomo, ou se as funções de controlo da constitucionalidade dos atos e das normas não seria alcançado por via de uma secção no Supremo com essas competências, como acontece em alguns dos sistemas. Os poderes soberanos e a opinião pública organizada teriam aí um tema de reflexão. Um governo não pode fixar-se em exclusivo a uma agenda de mudança estrutural e reformista. Tem de tomar medidas que resolvam os problemas que condicionam a vida das pessoas, sejam eles os dos combustíveis e a sua distribuição, sejam os da segurança e sanidade nos mercados de distribuição, sejam as condições de mobilidade
e de circulação nas estradas e nas vias urbanas, e tantas outras que constituem responsabilidades dos poderes central e municipal. Para isso, os deputados são eleitos e os governos são nomeados.